paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Chegamos ao término de mais um livro para a glória de Deus. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso último dia nas exposições no livro de Jó. Hoje estaremos meditando nos capítulos 39, 40, 41 e 42. Antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, estamos muito alegres e regozijantes, ó Deus, de poder concluir mais um livro, concluir mais uma leitura. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem estado conosco, tem nos fortalecido, tem nos capacitado a permanecer firmes, Senhor, nesse projeto. Pai, continue conosco até o término, Senhor, da leitura de toda a Bíblia nesse ano de 2024. Pedimos, Senhor, que junto com esta bênção possamos conquistar, Senhor, também pessoas para o Teu reino, almas para o Senhor. Que a nossa vida seja, Senhor, completamente moldada por Tua palavra. Que venhamos glorificar o Teu nome, Senhor, através do aprendizado dela. Eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão comigo, Senhor, nessa leitura. Peço que o Senhor esteja com eles, abençoando-os poderosamente, ajudando o Senhor nas necessidades diárias, que o Senhor possa capacitá-los poderosamente por intermédio do Teu Espírito Santo que está conosco. Pai, abençoe a eles, Senhor, e também a todos os seus parentes e familiares, tanto aqueles de perto como os de longe, que o Senhor esteja alcançando, Senhor, aqueles que ainda não são salvos, que o Senhor possa guardar, Senhor, cada família na Tua presença. Eu lhe peço a Tua bênção e creio, Senhor, que assim será feito, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém. No capítulo 39, Deus intensifica suas questões para Jó. Aqui, ele afirma que Jó não pode nem pensar em se elevar diante de Deus, pois ele, assim como qualquer ser humano, desconhecem as minúcias que envolvem o nascimento e vida dos animais selvagens, deixando claro que com Deus está o cuidado de cada detalhe. E ainda assevera que alguns animais foram por ele criados para serem independentes da ação ou cuidados humanos, deixando claro que aos que fez selvagens serão selvagens, citando o boi selvagem, possivelmente um búfalo. Contrasta entre a beleza, velocidade e sabedoria dos animais que fez com características particulares para atender às necessidades de sua própria criação. E Jó não poderia controlar e nem ter todo o conhecimento sobre esses detalhes criados pela única mente infinita, a mente de Deus. Neste capítulo, Deus não humilha somente a mente de Jó, ele também nos faz enxergar nossa pequenez diante da riqueza dos detalhes com a qual criou cada ser. Só devemos nos render diante do seu poder e sua majestade. No capítulo 40, Deus desafia Jó, mas ele responde humildemente, reconhecendo sua pequenez e limitação diante da grandeza de Deus. E mesmo diante da humilhação de Jó, Deus o desafia a governar o mundo com justiça e equidade, se fosse capaz, pois havia muita complexidade nesse governo. Deus eleva mais um personagem de sua criação, um animal chamado de Belmonte, que, segundo os estudiosos, era um hipopótamo, e sobre este Deus descreve como o criou com grande poder e força, de modo que ao homem se mostra imponente. Deus está esclarecendo detalhadamente para seu servo Jó que vale a pena ele manter seu primeiro pensamento sobre a grandeza e soberania de Deus. Ele realmente era muitíssimo digno de admiração, e Jó precisava manter o respeito reverente que sempre teve por ele, não permitindo que as aflições ou os maus ensinadores corrompessem seu entendimento. E como é importante receber a repreensão divina, quando nossos olhos começam a se desvirtuar da realidade de Deus e sua majestade. Que o Senhor seja bondoso e misericordioso conosco, assim como foi com Jó, não permitindo que Satanás e seus enviados nos afaste do verdadeiro entendimento da beleza que há nele. No capítulo 41, Deus menciona uma outra criatura poderosa, um Leviatã, que segundo alguns estudiosos é o crocodilo.
Porém, as descrições vão além desse personagem, nos conduzindo a algum animal conhecido no tempo de Jó, por sua força incontrolável ao ser humano. Deus deixa claro que a existência de um animal tão esplêndido só poderia ser obra dele, o supremo Senhor de tudo e de todas as coisas. Deus usou a figura do Leviatã para esclarecer seu poder supremo sobre tudo, pois mesmo a criatura mais temível da época era obra de suas mãos. Para que Jó fosse reconduzido ao seu lugar inicial, Deus dedicou esse tempo de diálogo com seu servo. E isso demonstra o quão amoroso é o nosso Deus, que mesmo sendo ofendido pela insensatez do homem, se rebaixa ao ponto de dispor esclarecimentos àqueles que ele ama. Para nós, essa história é importantíssima, pois mesmo antes da morte de nosso substituto e salvador Jesus, Deus se submeteu a um diálogo com um mero mortal como Jó. Mas nós sabemos que desde o início, Deus só se relacionou com o homem por causa do sacrifício do seu Filho, que mesmo não havendo se revelado no tempo, já havia sido realizado na eternidade, em Trindade. Como bem declarou o apóstolo João quando nos deixou escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, dizendo: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desse modo, podemos entender que todos que de alguma forma foram recebidos pela graça de Deus estavam desfrutando do mesmo benefício que nós. Eles, pelo que ainda estava por vir, nós, portanto, pelo que já ocorreu. Mas o certo é que tanto eles como nós só desfrutamos da atenção de Deus por causa do sacrifício da Trindade, em se sujeitar à humilhação humana para conquistar o resgate da perdição, na qual o próprio homem havia se introduzido através do pecado da desobediência. Quanto amor há em Deus nosso Senhor! Que eu e você possamos sempre lembrar do tamanho do seu sacrifício por nós e com essa lembrança nos esforçar cada vez mais para nos aproximar dele. No último capítulo do livro, Jó reconheceu que pronunciou palavras de insensatez e se arrependeu diante das repreensões divinas. Depois que Jó se arrependeu, o Senhor declarou sua insatisfação pelos amigos dele, ordenando que oferecessem sacrifícios de holocausto, porque eles não falaram sobre Deus da forma correta, mas erraram e ainda foram um tropeço para Jó. Mas Deus não permitiu que o seu servo fosse entregue ao erro da amargura, ordenando que orasse pelos seus amigos. E somente quando Jó orou por seus amigos foi que Deus restituiu todos os bens e filhos ao seu servo. E muito mais, pois obteve o dobro de seus animais, e recebeu de volta a bênção de ser pai de 10 filhos como antes, 3 filhas e 7 filhos, como destaque para a beleza de suas filhas agora. Além de Jó ser restituído ao lar e à sociedade, ainda recebeu o privilégio de viver mais 140 anos de vida. Que bênção poder ler esse livro com você. Digo bênção, pois estamos vivendo atualmente um modo de enxergar a fé que contrasta em muitos detalhes o que aprendemos aqui no livro de Jó. Existem aqueles que são críticos como os amigos de Jó, mas também existem aqueles que são como o próprio Satanás, que pensam e ensinam que a alegria e virtudes cristãs estão nos bens que possuímos. Mas aqui na leitura deste livro, vimos que o que mais importa e deve importar para um cristão verdadeiro é a honra de Deus em nossas vidas. Que eu e você possamos nos esforçar para manter nosso coração em total submissão a Deus e a sua palavra. Que nenhum de nossos sofrimentos ou aflições venham roubar a nossa fé e confiança no Deus que tem todo o poder e autoridade. No Deus que por amor e bondade nos chamou para sermos seu povo e nos incluiu nos benefícios do sacrifício de seu Filho amado, Jesus, nosso Salvador. Aqui eu finalizo, esperando você no próximo livro, Querendo Deus.